Queria agradecer a presença dos nossos irmãos, os que já são da casa e aqueles que nos visitam. Que o Eterno possa ser gracioso, como sempre, para conosco nesta manhã. É uma manhã refrescante, né? Não está tão quente. Lá fora está, aqui não. Está uma temperatura boa, onde nós possamos meditar na palavra do Eterno. E assim ver o que o Eterno separou para nós nessa porção desta manhã. Benjamin já iniciou a porção ali no capítulo 23 de Gênesis. Nós estamos na quinta Parashá, Hayé Sara, a vida de Sara, ou os ciclos de Sara. Amém? Eterno Elohim, de Abraão, de Isaac e Jacó, nesta manhã, mais uma vez, ó Pai, nós nos apresentamos diante de Ti, diante das Tuas Toratot, Pai, para que nós possamos celebrar o Teu nome, para que a Tua palavra venha penetrar em nós e nos ajudar, Hashem, sim, nos ajudar a retirar de nós tudo aquilo, ó Pai, que não pertence a Ti, tudo aquilo que ofende, tudo aquilo que agride a Tua Torá e que insiste pela força humana em habitar em nós. Portanto, ó Pai, nós clamamos a Ti nessa manhã de Shabat. Seja conosco, retire de nós e enche-nos, ó Pai, com a Tua palavra, que ela venha fazer sim uma diferença em nós, que nós possamos sair daqui com a face diferente ao qual nós entramos, regozijando diante de Ti, assim como a face de Moisés brilhou diante da Tua presença, que a Tua Torá venha brilhar as nossas faces e que nós possamos sim, Pai, ser dignos de estar diante da Tua presença. Muito obrigado. Obrigado por aquilo que ainda nós nem recebemos, mas nós exaltamos sim. Muito obrigado, ó Pai, pelos benefícios ao qual nós estamos aguardando receber de Ti. Muito obrigado. E nós assim o louvamos a Ti nessa manhã de Shabat, em nome de Yeshua, o Messias. Amém. Uma das nossas funções era guardar no Eterno, né? E às vezes a gente fica ansioso, porque o Eterno traz uma palavra para nós e nós queremos que essa palavra se cumpra imediatamente. Essa é a geração que aí está, imediatista, né? Aconteceu, o Eterno se manifestou hoje, amanhã eu quero que se realize. E quando essas coisas não se realizam, a gente fica duvidoso da palavra do Eterno. Eu queria dizer para vocês que não fiquem. O Eterno cumpre aquilo que Ele estabeleceu. Na palavra dele, ele diz que há um lapso de tempo, um lapso de vida, um tempo de vida, entre a palavra que ele lançou sobre nós até o momento ao qual ela vai se efetivar. Esse período de espera para mim e para você se chama-se lapso de vida. É um momento de vida para que você também possa esperar e aguardar em Hashem. A porção Hayé Sara, a vida de Sara, anuncia aqui para nós duas mortes. O cessar de fôlego de Sara, a nossa matriarca, e também o cessar de fôlego do nosso pai Abraão. Essa porção é uma porção cheia, completa, não que as outras não sejam, mas cada versículo ela tem um peso muito grande para mim e para você. O anunciar do cessar fôlego de Sara, você vai ver que Abraão vai ter o cuidado, aqui na porção, no capítulo 23 do livro de Gênesis, o cuidado ali de Abraão de sepultar a sua esposa, através de uma negociação que nós já estudamos, a gente estuda todo o ciclo, essa negociação aqui vai garantir a posse de terra aos Benei Abraão, aos filhos de Abraão. Esse cuidado que Abraão vai ter, você vai observar que a partir da ausência de Sara, Abraão começa a ser mais criterioso, não que ele não seja, ou que ele seja, haja uma ausência de critério, não, porque ele está imbuído de Torá. Ele vai ser criterioso por quê? Porque a sua esposa é morta. E por instrução da própria Sara,
ele vai seguir essa orientação de garantir a posse daquele ao qual recebe como filho, que é Isaque, onde ali estabelecendo ali a sua descendência, tanto física, mas também uma descendência espiritual. Voltem um pouco as páginas da sua Bíblia, vá lá em Gênesis capítulo 21, para você ver que orientação já de Sara, para que ele possa começar a ter esse cuidado durante o sepultamento, e daí em diante ele vai responder a esse cuidado, ele já não vai ter mais a sua esposa ao seu lado. Capítulo 21 de Gênesis, do verso 9 ao verso 13. Eu lembrei desse texto por quê? Porque aqui quando Samuel veio aqui falar que ele completou 28, né? 28 anos de ciclo de unidade de vida ali junto com a sua família. Aqui, ó, capítulo 21, verso 9. Olha que interessante isso aqui. Mas Sara viu que o filho de Agar, a egípcia, o filho ao qual nasce antes de Isaque, a da egípcia, a qual ela dera à luz a Abraão, zombava de Isaque. E disse a Abraão: deita fora essa escrava e o seu filho, pois o filho dessa escrava não herdará com o meu filho Isaque. Pareceu isto muito penoso aos olhos de Abraão por causa do seu filho. Está vendo aqui o sentimento meu e seu? Você tem que ter cuidado e ficar atento para que você não sofra um suborno dos meus sentimentos, das minhas emoções, ela não venha subornar. Mas olha o verso 12. Elohim, porém, disse a Abraão: não te pareça isto mal por causa do moço e por causa da tua serva. Em tudo, diz Adonai, em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz. Sara já não está com Abraão. Então ele vai ter que ficar mais atento. Nosso pai Abraão, servo, amigo de Adonai. Ele diz assim, olha, fique atento em tudo e ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Ao verso 13, mas também o filho desta serva farei uma nação, porque ele é da tua descendência. Não perde aqui o direito por ser filho de Abraão, mas em Isaque está chamada a sua descendência espiritual. Então ali o cuidado de Abraão de garantir a posse da terra após ali a morte da sua esposa, que vai garantir ali a perpetuidade de uma geração. O salmista, ele fala de um alto preço. Se você vê a negociação, aqui existe um alto preço, tanto monetário quanto espiritual. Mas não se preocupem com o valor monetário a ser pago. Abraão não se preocupou. Você vai ver que Davi não se preocupou. Jacó não se preocupou com o valor monetário. A preocupação deles, dos servos de Adonai, é quanto vale isso espiritualmente. Aí não tem como você e eu mensurarmos. Aconteceu com o profeta Ezequiel. Adonai vai anular o profeta para que o profeta não venha anunciar. Vai chegar um momento que vai se calar a profecia, mas o juízo de Adonai vai permanecer. Vai lá no profeta Ezequiel, no capítulo 3, para você ver o alto valor daqueles que amam a Hashem, daqueles que servem a Adonai. É a morte dos seus amantes. O profeta Ezequiel, no capítulo 3, dura a vida do profeta aqui. Adonai vai anular, porque você sabe que o profeta, quando ama Adonai, ele ama o seu povo também. Adonai vai ter que anular o profeta para que o profeta não vá e avise o povo aqui, ó. Ao capítulo 3 do profeta Ezequiel, vai lá no final do capítulo, no verso 20. Ele diz assim, olha: semelhantemente, quando o justo se desviar de sua justiça
e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá. Visto que não avisaste, no seu pecado morrerá. E as suas justiças que tiver praticado, não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão, o requererei. É o que fez lá com o rei Joiada. Olha só, Joás, olha o que aconteceu aqui. Isso é o profeta anunciando. O profeta vai anunciando. Agora, vai levar o verso 22. Ele diz assim, o profeta vai dizer assim: a mão do Eterno estava sobre mim ali. E ele me disse: levanta-te, sai do vale, e ali falarei contigo. Levantei-me e saí do vale, e a glória do Eterno estava ali, como a glória que vi junto ao rio Quedar, e caí sobre o meu rosto. Então entrou em mim o Espírito. Quando eu estava lendo isso aqui, o Eterno me deu a palavra odre, mas eu não dei tempo de olhar isso aqui, foi muito rápido, foi um lapso. O odre, ele vai encher o profeta, olha só. Levantei-me, ele vai encher o profeta para que o profeta não tenha vontade própria, irmãos. Olha que lindo isso aqui. Ele diz assim, olha, então entrou em mim, verso 24, o Espírito, e me pôs de pé. Ele falou comigo, dizendo: entra, encerra-se dentro da tua casa, e tu, ó filho do homem, porão cordas sobre ti, e te ligarão com elas, de modo que não possa sair ao meio deles. Eu farei que a tua língua se pegue ao paladar, e ficarás mudo, e não lhe servirás de repreendedor. Embora seja um casa rebelde, não mais vai anunciar os meus juízos. É isso que o Eterno está falando para o profeta. Mas, quando eu falar contigo, abrirei a tua boca e lhe dirás: assim diz o Eterno, quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe, pois são causa rebelde. É interessante que esse texto aqui final, que ele fala assim: se quiser ouvir, ouça. Quem ouvir, ouça. Mas quem deixar de ouvir, deixe de ouvir. O juízo já está à porta. Paulo, em 2 Coríntios, ele vai falar isso de maneira perfeita, ali da mesma forma com o Machia. Se quiserem ouvir, ouçam. Que não quiser ouvir, não ouçam. Por causa do juízo que é estabelecido. É isso que ocorre. Por isso que lá no Salmo 119, ele fala assim: os meus olhos desfalecem. Não é isso que ele fala ali? Salmo 119, 23. Volta lá no Salmo 119. Eu só fui no Salmo 119, verso 123. Ele diz assim: os meus olhos desfalecem, esperando por tua salvação, esperando a tua justa promessa. Aqui o texto aqui, quando ele fala desfalecer aqui, é que vai reduzir a intensidade de vida que está em você e em mim. Isso que é desfalecer. É você perder as forças. Tá? Você vai ser anulado aqui. Ó. Ele diz assim: os meus olhos se consomem por tua salvação. Pelo que dizer da tua justiça. Age, ele fala, com o teu servidor, 124, segundo o seu bem-querer. Ensina-me as tuas leis, as tuas toratot. Eu, teu servidor, teu amante, ele fala, faz-me discernir, penetrarei nos teus testemunhos. Aqui o amante de Adonai, o salmista, diz assim: olha, eu vou me anular, eu vou me esvaziar. Mas à medida que você se esvazia, você automaticamente tem que encher da presença de Adonai, não pode ficar vazio. Ele fala aqui, ó, faz-me discernir a tua Torá, penetrarei nos teus testemunhos. Isso aqui significa uma infusão. Infusão é quando você enche um recipiente de líquido. Ele está vazio, você vai enchê-lo de líquido. Isso é infundir. O seu líquido, o seu ser vai fazer parte daquele vasilhame, daquele pote, daquele odre. Isso é que ele está falando aqui.
penetre em mim os teus testemunhos. Verso 26, 126, é tempo de agir por Adonai. É tempo de ser amante de Hashem. É tempo de pagar um alto preço em serviço do Eterno. Por quê? Anulam a tua Torá. Anular a Torá aqui é não estar disposto a morrer pela causa justa, pela causa do pobre, pela causa da verdade, pela causa da justiça. É isso aqui, olha. É você anular a Torá, você não está disposto. Você quer usufruir somente de salvação. Você não tem a postura que Abraão vai ter aqui de garantir a posse de uma habitação, de uma terra para a eternidade, para sempre, para com seu descendente. Você está disposto a morrer pela causa da justiça, da verdade? Quer ver? Vai lá em 2 Coríntios capítulo 4, que eu falei de Paulo, para você ver isso. Yeshua, o servidor, o amante de Adonai, aquele que serve com toda sinceridade. Você pode considerar 2 Coríntios, aqui no capítulo 4, como uma raftarada porção Hayessara, apesar de ser 1 Coríntios, capítulo 15, que vai ali, é um dos maiores tratados, né, de ressurreição de mortos. Quando você lê, te dá uma estrutura de garantir vida eterna. No capítulo 4, 2 Coríntios, olha aqui, ele diz assim, olha, é o verso 8 que eu quero, mas vamos lá do início. Pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, diz Paulo, não desfalecemos, não esmorecemos, não vai reduzir a intensidade de vida que é em mim e em você. É isso mesmo que Paulo está falando. Porque se eu ofertar você num emprego de alto escalão, ganhando uma fortuna, você vai ver a intensidade de vida para você aceitar este cargo, este alto cargo. Você vai tornar-se até mesmo político, engajado na causa, por causa do cargo que você vai ocupar. Mas Paulo está falando aqui, olha, não aquilo ao qual nós fomos chamados, não desfalecemos, não esmorecemos. Olha o verso 2. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam. Não andamos com astúcia, nem falsificamos a palavra de Elohim. Antes, recomendamo-nos a consciência de todos os homens, na presença de Elohim, pela manifestação da verdade. Aquilo ali que o profeta, lá em 2 Crônicas, vai lá e anuncia o profeta Zacarias, que morre. Ele vai falar a verdade. Mas o nosso ensino ainda... Mas, se o nosso ensino... Como? Está encoberto, isso. Mas se o nosso ensino ainda está encoberto, para os que se perdem, está encoberto. Ele está falando. Você entendeu o texto aqui? Se ele está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Porque ele diz que a palavra dele é uma palavra de verdade. A palavra é clara. Mas, nos quais, verso 4, o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos. Você sabe qual é o Deus desse século? É o Deus do conhecimento, é o Deus da inteligência, da sabedoria humana, da força da carne humana. Esse é o Deus desse século, que vai garantir para você um alto posto na sociedade. É isso aqui. O valor do alto posto não chega ao valor dos amantes de Adonai. Não chega, hein, irmãos? Pois, verso 5, isso, para que não lhes resplandeça a luz do ensino da glória do Machia, que é a imagem de Elohim. Pois não nos pregamos a nós mesmos, mas Yeshua, Hamashia, o Adon, a nós mesmos somos vossos servos por amor de Yeshua. Pois Elohim que disse, das trevas resplandecerá a luz, a quem brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Elohim, em face de Yeshua HaMashiach. Temos, porém, este tesouro,
este algo valioso em vasos de barro, para que a excelência do poder de Elohim, e não de nós, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, irmãos. Perplexos, mas não desanimados. Não é isso, Vanessa? Você vai ver muitas dificuldades, mas essa dificuldade não pode desanimar. Esse texto vem à minha cabeça quando, no início dessa semana, nós estávamos ali embaixo orando para tocar o shofar, e de repente nós ficamos descobrindo que naquele dia as escalas dos homens não seriam cumpridas. Aí vem um abatimento. Um abatimento vem porque você... Como assim? Você prefere servir a si mesmo, se encher a si mesmo, do que se esvaziar. Irmãos, é 1 hora do dia. É vergonhoso, né, Benjamin? Quando o Eterno te dá um lapso de vida entre a palavra anunciada e o cumprimento dela, você ignora 1 hora do seu dia para serviço a Hashem. Mas imediatamente nós oramos e essa coisa se foi. Nós precisamos cumprir o que nos foi. A não ser que seja algo justificativo, irmãos. Eu estou falando daqueles que não têm uma justificação, não são justificados. Ele diz assim: tudo somos tribulados, verso 11, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Nós caímos, mas nós vamos levantar. Levando sempre por toda parte o morrer do nosso Adão Yeshua, o nosso corpo, para que a vida de Yeshua se manifeste também em nossos corpos. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues a quê? A morte, por amor de Yeshua. Para que a vida de Yeshua se manifeste também em nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Paulo está ensinando assim, que nele opera a morte, da carne, da natureza carnal. Paulo aqui já está mortificado, mas em vós, ele está falando daquele ao qual ele está falando, opera a vida. Olha o verso 13, temos, portanto, o mesmo espírito da fé, como está escrito, cri, por isso falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Sabemos que aquele que ressuscitou o Adão Yeshua, nos ressuscitará também por Yeshua, e nos apresentará convosco. Tudo isso é por amor de vós, ele fala. Todo esse sofrimento, toda essa angústia, todo esse serviço é por amor ao outro, para que a graça multiplicada por meio de muitos torne abundante as ações de graça para a glória de Elohim. Em tudo somos angustiados, mas não perplexos, mas não desanimados. O padrão Torá, irmãos, o alto preço é para garantir um lugar de habitação para sempre na casa de Adonai. Você vai ver isso, nós não vamos lá, mas se você quiser depois ver Jacó comprando ali dos filhos de Amor uma gleba de terra ali em Siquém, ele vai pagar o preço no Targum de Jerusalém, que é a porção da Torá escrita em aramaico, que está lá em Jerusalém. O preço ali é o preço de uma pérola, de tão valioso que é. O preço daquela gleba de terra comprado por Jacó pelos filhos de Amor. Vai lá para você ver, para a gente não ficar falando. Olha, vai lá, Gênesis capítulo 33, verso 18. Porque é o alto valor que se compra para garantir o lugar de habitação, mas eu quero que você tire da minha mente e da sua mente o alto valor monetário e coloque o alto valor de uma vida, que para Adonai é caríssima. Gênesis capítulo 33, verso 18. Olha ali que bonito isso aqui. Ele diz assim, verso 18: depois que voltou de Padã Arã, Jacó, vocês acharam aí? Gênesis 33, 18. Chegou são e salvo à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, e se acampou diante da cidade. Por 100 peças de prata, ele comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém. O texto
Ali, a versão que está lá, diz que 50 pratas é o valor de uma pérola. Não de 50 pratas, mas de um alto valor. Ele diz assim, olha, Amor, pai de Siquém, a parte do campo é que estender a tua tenda. Então levantou ali um altar e lhe chamou Elohim, o Elohim de Israel. Ele faz essa aquisição para garantir a posse da terra para uma descendência. Você vai ver isso também em 2 Samuel. Ali Davi vai comprar a eira de Aranuna por 50 ciclos de prata. Mas os comentaristas dizem que ali é só o preço da gleba ali de Araúna. Toda a terra vai custar 600 ciclos de ouro. Está lá em 2 Crônicas, capítulo 21, ele vai explanar isso aí. Ali é só os bois e o terreno de Araúna ali, o platô de Araúna, porque ali vai ser habitando a casa de Adonai. Mas o valor vai muito além. A negociação vai chegar a 600 ciclos de ouro, segundo Crônicas, ali no capítulo 1 Crônicas, capítulo 21. Essa porção, irmãos, Abraão vai criar condições também para que o filho Isaque possa sucedê-lo. E depois disso, a vida de Abraão cessa. Para você ver que tanto Sara quanto Abraão, eles vão para a morte, irmãos, em plenitude de vida. Assim são os amantes de Adonai. Eles vão para a morte em plenitude de vida. Noé já tinha recebido que a morte, a vida do homem seria de 120 anos. Mas aqui não. Sara e Abraão não. Sabe por quê? Por que eles vão em plenitude de vida? Porque não há pendência para com eles. Sara morre, Abraão toma toda a organização para a sucessão da posse da terra, para sempre, perpetuamente. Não vai haver pendência de Abraão com Elohim. Então eles estavam aptos ali para a morte. É alcançar o caráter definitivo da morte. Sara e Abraão. O caráter definitivo da morte é fazer perecer em mim e você, é extinguir, é aniquilar o que não dá para você garantia de vida. Isso é fazer, é você ter o caráter definitivo da morte. Você está apto para morrer. É você não ter mais em você, é fazer morrer toda a sua natureza carnal, é fazer extinguir, é esvaziar-se de você mesmo. Vai dar você o valor definitivo, o caráter definitivo da morte. Ele é alcançado somente depois que Adonai jorrar em você a sua Torá. O que vai garantir em você e em mim também esse caráter definitivo da morte é quando a Torá for plena na minha vida e na sua vida. Vai lá em Gênesis, volta lá em Gênesis capítulo 23, você vai ver ali que a porção inicia falando assim, olha, a vida de Sara, olha só, os anos da vida de Sara foram 127 anos. Morreu Sara em Kiriat Arba. O nome ali significa a cidade dos quatro. No árabe, só um momento, no árabe, o texto diz, o nome da cidade é Amigo de Adonai, amigo de Deus, em árabe. Eu não estou te entendendo por causa do seu... Pode tirar a máscara. Sim, eu vou ler para você aqui. São os anos de plenitude de Sara. Eu vou ler esse versículo, como é que ele está no original. Morre Sara em Kiriat Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã, e veio a Abraão lamentar Sara e chorar por ela. Depois se levantou Abraão de diante da sua esposa morta e disse aos filhos de Het: estrangeiro e peregrino sou entre vós, dá-me o direito de um lugar de sepultura
entre vós, para que eu sepulte a minha morte. O que ele está falando é o seguinte, em outra versão diz, a vida de Sara são 100 anos, e 20 anos, e 7 anos. Os da vida de Sara, fala de uma multiplicidade de vida de Sara. Sara tinha multiplicidade de vida, porque por serviço a Adonai. Ela traz sobre o seu ser que ela vai gerar uma nação de muitos povos, de um povo grande, uma nação de um povo grande. Por isso que o texto fala, a vida de Sara é de 100 anos, é de 20 anos, é de 7 anos. Nós poderemos vagar só nisso aqui, lendo tudo o que diz o Talmud, mas eu não quero entrar nessa parte, para que nós não viemos falar de coisas que não estão no contexto para hoje. É a multiplicidade de vida de Sara. Sara é morta, isso significa que ela tem vida e abundância de vida. Agora, se você falar no capítulo 25, olha o verso 7 e o 8 para você ver como é que morre Abraão. Para você ver que eles têm ali por si só o caráter definitivo da morte, que vai garantir a perpetuidade da sua descendência. Ele diz assim no verso 7 do capítulo 25. Estes, pois, foram os dias de vida que viveu Abraão, 175 anos. Expirou Abraão e morreu em boa velhice, velho e cheio de dias, e foi reunido a seu povo. Diz em outra versão, esses então são os dias de anos de vida de Abraão. Ele viveu 175 anos. Abraão exalou o último suspiro e morreu em boa velhice, já idoso, mas contente, e foi reunido a seu povo. Isso se chama plenitude de vida, tá? Isso se chama um caráter definitivo, aquele que deu um caráter definitivo de morte. A vida de Abraão e Sara, para os comentaristas, são vidas, como é que eles falam? Verdadeiras, vocês estão me entendendo? Eu coloquei aqui que elas são autênticas. A vida de Sara e a vida de Abraão, elas são autênticas, elas são verdadeiras. Por quê? Porque há um pensamento judaico, de hebreu, que diz assim, a vida somente pode ser considerada verdadeira, como a de Sara e Abraão, quando ela está infundida com Adonai. A sua vida e a minha vida pode ser verdadeira? Sim, se você estiver infundida com Adonai, se você estiver inserido com Adonai. Caso contrário, você ainda não alcançou o caráter definitivo da morte. Você vai ver comigo que a vida de Sara e Abraão, no capítulo lá de Lech-Lechá, no capítulo final, Adonai vai discursar ali. O discurso de Adonai vai garantir essa autenticidade de vida, esse caráter verdadeiro da vida de Sara e de Abraão. Volta um pouquinho aí as páginas da sua Bíblia, vai em Gênesis capítulo 22, ele diz assim no verso 16, um pouquinho só, ele diz assim, verso 15 ele fala assim, então o anjo bradou e Abraão pela segunda vez o céu, e disse, verso 16, por mim mesmo jurei, diz o Eterno, porque fizeste isso, e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei, e grandemente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas do céu. Olha como ele vai garantir a verdade da vida deles. E como a areia que está na praia do mar. A tua descendência tomará posse das cidades dos teus inimigos. A posse das portas dos inimigos pertence aos filhos de Adonai. Ele diz aqui, olha, ele está discursando para Abraão. Ele diz assim,
que deveras te abençoarei e grandemente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu. Como a areia que está na praia do mar, a tua descendência tomará posse das cidades dos teus inimigos. A tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque obedecestes a minha voz. Em outra versão diz, ele vai discursar, eu juro por mim, é o discurso de Adonai. Sim, posto que firmaste esta palavra e não poupaste o teu único filho, ele não poupa Adonai. Verso 17, sim, eu te abençoarei, multiplicarei. Ele fala duas vezes, eu te multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, como a areia sobre o lábio do mar. Tua semente herdará a posse dos teus inimigos. Essa vertente que multiplica a bênção, aqui no verso 17, vai engrandecer a bênção e vai multiplicá-la, vai dar a multiplicidade de vida de Sara e Abraão. Olha o verso 18, todas as nações da terra se abençoam em tua semente. Por isso que os amantes de Adonai, assim como Paulo fala assim, a minha carne está amortecida, mas é para garantir a vida vossa. É isso aqui, olha, que as nações da terra se abençoam em tua semente, em consequência de teres ouvido a minha voz. Isso é que trata o pensamento judaico, que a verdadeira vida está infundida com Adonai. A infusão, eu já falei lá no princípio, é o simples ato de verter o líquido, é um simples ato de deitar um líquido qualquer dentro de um recipiente. Se você pegar a água, colocar dentro de um recipiente, você está fazendo uma infusão, você está vertendo um líquido dentro de uma vasilha, ou de um pote, ou dentro de um recipiente. Quando você faz isso, é a mesma coisa que você estiver fazendo uma libação. É a mesma coisa. É como se um processo de mergulhar uma água fervente, qualquer em substância, para dela extrair os princípios medicamentosos ou alimentícios. Você já fez chá, não já? Isso é uma infusão que você faz. Você vai extrair da erva a qual você colocou ali os seus princípios medicamentosos. Tá bom, Léo? Baruch Hashem. É só para exemplo aqui. Ou alimentício. Mas é nocivo também, tá? Quando você vai infundir uma imagem. Esse ato de infusão torna nocivo para a sua vida. Infundir uma imagem não está lá na frente. É você colocar uma imagem, peso nela. Nós estamos orando aqui, Isaías 57, quando fala assim, você ungiu a Moloque. É você encher o ídolo, é infundir-se com o ídolo. Cuidado com essa infusão que você precisa fazer, com essa libação. Isso aqui, irmãos, é um preceito básico de Torá. Você está infundido com Adonai. É um preceito básico de Torá. Não precisa nem ensinar, é leitura. Você faz a leitura e você vai entendendo que você precisa ser um com Hashem. É um preceito de básico da Torá e Sara, ela está nesse princípio, Abraão também. O eterno, diz o salmista, é a fonte onde jorra todo ser, todo pensamento e toda a vida. Por isso que você e eu precisamos fundir-se em Adonai, para que eu possa garantir um caráter definitivo de morte, para que eu possa ter a vida eterna garantida. O salmista, no Salmos 36, verso 9, não precisa lá que eu vou ler, diz assim, porque em ti, ele está falando de Adonai, porque em ti está o manancial da vida, na tua luz veremos a luz, diz o salmista. Porque em ti está o manancial de vida, na tua luz veremos a luz. O verso 10 diz assim, sim, o jorro da vida está contigo. O salmista canta para Adonai. Sim,
o jorro da vida, o jorrar da vida está contigo. Em tua luz veremos a luz. A luz de Adonai é a fonte de vida que elimina as trevas, expulsa a noite e exclui a morte que há em mim e em você. Ele vai fazer morrer a minha natureza carnal, mas vai garantir a vida minha e sua. A luz de Adonai vai cancelar em mim a minha natureza carnal. O termo em hebraico é nazak, fazer verter Adonai sobre você. Nazak é derramar, é verter, é oferecer, é fundir, é derramar o teu ser como oferta para Elohim, as multidões de descendentes. Vou ler de novo. É derramar o teu ser como oferta para Elohim, às multidões de descendentes. É isso que Sara faz. Por isso que a porção, na morte dela, a porção fala sobre a vida de Sara. Porque ela derrama o seu ser a Adonai para que possa garantir a multidões de descendentes. Para o servo de Elohim, tornar-se-á isso como uma perfeita adoração. Adonai, fundir-se com ele. Observa-se então que a infusão ou a imersão em Adonai, na vida de Sara, em Elohim, de forma implícita você vai ver isso. Ela vai fundir-se com Adonai, mas é de forma implícita, você não vai ver isso claramente. Sara falando, minha vida está infundida em ti, Adonai. Não, é uma forma implícita. São nos atos, nas ações, nos compromissos, muito bem falado, nos compromissos. É no se apresentar a Adonai em amor ao outro, não a você. Você vai garantir a vida ao outro e não a você. Vai lá para você ver isso em Gênesis, vai lá no capítulo 18. Para você ver como essa infusão com Sara acontece. Isso aqui é bonito, eu estou fixado em Sara, porque a porção fala da vida de Sara. No capítulo 18, é um capítulo lindo aqui de Gênesis que nós já estudamos, mas eu quero que você vá lá no verso 10. Olha só que bonito isso aqui. Ele diz assim, verso 10. Disse um deles, um dos 3 anjos, aquele que fica para dar notícia. Ele diz assim, certamente tornarei a ti daqui 1 ano, e Sara, tua mulher, terá um filho. Sara estava escutando a porta da tenda que estava atrás dele. Nesse momento, ela vai infundir-se com Adonai. Vai ocorrer um lapso de tempo entre essa palavra anunciada e a vinda de Isaac. Um lapso de mistério e de que ela precisa ficar firme diante de Hashem. Daquilo que recebeu da voz de Hashem. Em outra versão diz assim, certamente tornarei a ti por este tempo de vida. É isso aqui, é o lapso. Eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara à porta da tenda que estava atrás dele. Em outras versões diz assim, ele diz, eu tornarei a ti. Ele fala 2 vezes, está vendo? Como neste tempo vivente, ele fala. Esse lapso de vida que Sara tem. Que coisa linda, gente, isso aqui, irmãos. Esse lapso de tempo vai garantir ali a Sara gerar uma vida. Eis que um filho, a Sara, tua mulher, Sara ouviu na abertura da tenda atrás dele. Tempo de vida em umas versões. Neste tempo vivente, em outra. O termo, a expressão é Ka'et Hayah. Tempo de vida, é um lapso de tempo ligando a promessa de concepção da palavra que você recebeu, é o tempo de concepção que você precisa gerar essa palavra. O Eterno nos deu 21 dias em uma palavra, não foi isso, Ritorno?
21 dias e nós estamos gerando 21 dias. Esse é o lapso de tempo que nós temos. Nós não podemos esperar no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto. Nós temos 21 dias gerando a palavra que nós recebemos. Bonito isso aqui, hein? A palavra que você e nós recebemos. Mas o profeta Isaías alerta sobre uma condenação para mim e para você, quando eu pratico esse derramar de Adonai sobre mim, e eu verto isso para mim mesmo, para uso particular, para engrandecer a mim mesmo. Esse verter-se para mim mesmo é como uma libação de uma bebida forte. Eu vou ficar ébrio de orgulho, embriagado de orgulho. Vou ficar ébrio. Se você, lá em Números capítulo 28, nós vamos lá, você vai ver ali que existe uma libação para Adonai de bebida forte. Mas eu posso verter-se essa libação, esse tempo de vida que Adonai me deu, eu posso tornar essa libação de bebida forte para mim ficar embriagado. É o mesmo que prostrar-se diante de um ídolo. Isso para os rabinos e para os profetas aqui, e para os servos de Adonai, é a mesma coisa que você faz uma afronta a Adonai. Léo, para entender bem isso, é quando nós recebemos, fácil de entender, uma cura. Uma Fomos cura. curado grandemente de alguma enfermidade. Então eu começo a dar esse testemunho para as outras pessoas. E eu me encho de uma libação de veneno, praticamente. Isso. Que eu vou me exaltar. Isso. Eu vou me ensoberbecer com aquilo que eu recebi. E vai cair tudo por terra. Isso. Por um breve tempo, eu voltarei a praticar as mesmas coisas que eu praticava. É o lapso de vida que você não quis. Porque eu fiquei quis. bêbado entre receber a bênção e exaltar Adonai e exaltar a mim mesmo. Isso. A melhor coisa é fazer isso aqui, ó. Isso. Que darei eu à terra? Levantarei, erguei a taça da salvação. E invocarei o nome de Adonai. É isso que eu tenho que fazer. Exatamente. É tornar-se, o Eterno falou comigo, é você tornar-se uma casa de libação para ídolos. Você quer ver uma casa de libação para ídolos? Vai lá em Isaías, vai lá em Abacuque primeiro. Por causa do nosso tempo, eu não posso me demorar, porque nós vamos começar o ensaio 1h30, tá bom? Para os homens. Olha, ele diz assim, Abacuque capítulo 2, você vai ver aqui como eu me torno uma casa de libação para ídolos. O profeta aqui não pega leve, tá? Por que ele não pega leve? Porque ele é amante de Adonai. Ele ama o seu Adon. Eu não achei ainda Abacuque, achei. Capítulo 2, olha o verso 5. Diz assim no capítulo 2, verso 5. Tanto mais que... Não, vamos ao verso 4, irmãos. Melhor, né? Diz assim, ó. Eis que a tua alma, o teu ser, se incha, tá vendo? Não é reta nele, diz o texto. Porque certamente virá... Pulei o texto, perdão, irmãos. Verso 4. Eis que sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá. Tanto mais que, por ser dado ao vinho, é desleal. O homem soberbo, que não se contém, que alarga como sepulcro o seu desejo. O lapso de vida se tornou um sepulcro para a morte. Ele diz assim, olha, e como a morte que não se farta, ajunta a si todas as nações e congrega a si todos os povos. Vai matar muita gente. Esse aqui que se enche de libação para a morte, de bebida forte, de orgulho, que faz o seu discurso para ele mesmo, não como Adonai fez. Olha o verso 6. Não
levantarão todos esses contra ele um provérbio, um dito zombador? Dirão: ai daquele que multiplica o que não é seu, e daquele que se carrega a si mesmo de penhores. Não se levantarão de repente os teus credores? Não despertarão os que te farão tremer? Então lhes servirás tu de despojo, visto que despojaste a muitas nações. Os demais povos te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens que você derramou, e da violência contra a terra e contra a cidade, e contra todos que nela habitam, porque você faz jorrar nos outros uma libação de bebida forte, levando a muitos à morte. Ai daquele, diz o verso 9, que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr o seu ninho no alto, a fim de livrar das garras do mal. Você está achando que você vai estar seguro? Vergonha maquinaste para a tua casa, casa de libação para ídolos. Destruindo a muitos povos, pecaste contra a tua alma, porque a pedra clamaste da parede, e a trave lhe responderá do madeiramento. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Não foi o Eterno dos Exércitos que determinou que os povos trabalhem para o fogo e as nações fadiguem em vão? Pois a terra se encherá do conhecimento da glória de Adonai. Olha o tempo que você precisa e eu precisamos esperar. Adonai vai se manifestar. Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Eterno, como as águas cobrem o mar. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, que verte sobre ele uma libação de bebida forte. Está vendo? Você traz o ídolo para si. Olha só, ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, que lhe chega a seu odre e o embebeda, para ver a tua nudez. Serás farto de ignomia, de vergonha e de desonra, em lugar de honra. Bebe tu também, e ser como um incircunciso. Está vendo? O incircunciso é aquele que está fora da aliança de Abraão. Aquele que está fora da vida de Sara, que está fora da vida e da garantia de vida que Abraão e Sara traz para nós hoje. O cálice da mão direita do Eterno é a mão que traz força para mim e para você. Tá vendo? Se voltará sobre ti. A ignomia, a vergonha, cairá sobre a tua glória. A violência cometida contra o Líbano te cobrirá, e a destruição das feras te assombrará, por causa do sangue dos homens, e da violência contra a terra, contra a cidade, contra os seus moradores. É o pago que tem aqueles que faz uma afronta a Adonai e torna-se uma libação de ídolo, uma casa de libação de ídolo, que faz uma libação de bebida forte sobre você mesmo. É isso que nós estamos lendo lá no profeta Isaías, capítulo 57, verso 6. Não precise ir lá não, que eu vou ler por causa do nosso horário. Olha, eles estão fazendo uma libação ali para nós. Ele diz assim, olha, 57, verso 6. Nas pedras lisas do ribeiro está a tua parte. Você já foi no rio e já pisou numa pedra lisa? Te dá uma garantia, né? Você fica... É isso aqui que o profeta está acusando, o de bebida forte. Ele diz assim, aquele que faz uma libação de ídolos, nas pedras lisas do ribeiro está a tua parte, e não com Abraão. E não com a aliança e com Abraão, não, mas com os ídolos. Esta é a tua parte. Essas são as tuas sortes, diz o texto. Sobre elas derramas a tua libação, e lhes oferece ofertas. Contentar-me-ia eu com estas coisas? Você acha que Adonai vai ficar calado? Mas você precisa, como o salmista fala, é tempo de agir por Adonai. E não de ficar amortecido, mas tempo de agir. É tempo de você se levantar e ser amante de Adonai e pagar um alto preço. Não por você, mas por seu filho, que vai dar continuidade a toda boa obra que Adonai nos deu e confiou em nós. Não só nessa casa, mas como os trabalhos que realizamos
na associação Aleph Bet. Não é para a minha obra. O profeta Ezequiel, no capítulo 20, fala a mesma coisa. Ele diz assim, no verso 28, apresentaram ali provocações a Adonai, diz o profeta. É a provocação que você apresenta quando você faz uma afronta a Adonai, quando você se enche, faz uma libação sobre você de orgulho de bebida forte. Apresentam-se ali provocação às suas ofertas e puseram ali os seus cheiros suaves e ali derramaram as suas libações. As libações, irmãos, são prerrogativa da Torá. Não vai dar tempo, mas à tarde nós vamos ler ali Jacó fazendo as suas libações. Você vai ver que a Torá vai legislar as libações, as libações. Davi vai usar como instrumento em tempo de guerra. No lapso de tempo, ele vai derramar ali. Yeshua vai ensinar para mim como é que você faz uma libação como ele. E Paulo ensina também, por amor a Yeshua, fazer uma libação. Tudo isso está contido na tua Torá, não é uma coisa que você não ache na Torá. É preceito de Torá ao qual Sara vai e se faz toda uma libação. Ela vai se unir, ela vai se derramar, ela vai se unir a Hashem. Isso nós vamos dar continuidade à tarde, para que nós possamos entender e compreender que nós precisamos sim nos esvaziar de nós mesmos e encher-se de Torá para que você possa ajudar o outro. Porque quando você está cheio de você mesmo, você traz em você os seus conceitos, você traz de você um conhecimento que você pagou e adquiriu, e os conceitos que uma vivência que você teve, não chegou nem a 127 anos, mas você já tem os conceitos estabelecidos. Você e eu precisamos nos esvaziar disso, para que Adonai venha nos encher como odre. Odre é uma vasilha feita de pele de animal, para que você possa se encher da palavra de Eterno. Eterno, muito obrigado. Muito obrigado porque a Tua palavra precisa estar em nós. Nós precisamos reverter-se dela, encher-se da Tua Torá e da Tua palavra. Nós precisamos sim, Pai, estar ligados, unidos a Ti. Pai, muito obrigado porque é um lapso de tempo que o Senhor nos convida para receber a vida que nós precisamos. Que nós não venhamos nos desviar disso, mas que nós possamos ter a mente, o coração e todo o nosso ser atentos, assim como Abraão ficou atento para que possa, sim, garantir uma vida, não só para nós, mas uma vida para aquele que se aproxima de nós. E assim o Teu nome seja glorificado, em nome de Yeshua, o Messias. Amém.